Mundos Narráveis apresenta A Presa do Lobo, Parte 2. Os raios solares passavam pelas tendas da feira de Dope. Eram cerca de 10 horas e a pequena vila estava no auge de seu trabalho. Barulhos de pessoas trabalhando fluíam pelo ar, ao som de marteladas, vozes, guinchos e carroças. O cheiro de legumes e cereais saía pela janela das casas simples de madeira e feno. Pessoas comuns de uma vila comum. No arco que delimitava os domínios da vila, 2 cavalos passavam carregando 3 garotos, sujos de terra e folhas, com aspecto de prontidão e alerta. Os animais exauriam do corpo o cansaço e exaustão. Ana, que olhou por baixo do ombro de Mizuti, observando a multidão da feira, e virou-se em direção ao outro cavalo. Tem certeza que é seguro? Não temos escolha. Wolfang falava em voz baixa e tom firme, atento às pessoas que podiam escutar. Os recursos acabaram e os cavalos precisam descansar. E eu preciso de uma caneca de cerveja. O feiticeiro gesticulava as mãos. E também de um banho. Um barulho de estômago roncando veio de suas costas. Creio que o pequeno Ana precisa de um bom prato também. Os 3 desmontaram dos cavalos e os amarraram a um poste frente à feira. Mizuti percebera a maneira que Ana observava a multidão com olhos inocentes e curiosos. Nunca esteve em uma feira antes? Não, minha vila era muito pequena e meus pais não deixavam eu sair. Eu nunca fui à cidade grande. De fato, Ana nunca estivera em um lugar com tantas pessoas assim, tirando as masmorras da arena no qual foi o prisioneiro. Para ele, tudo era novidade e isso se refletia em seu semblante assustado. Relaxa. Fica comigo que tudo dá certo. Precisamos de dinheiro. Wolfang demonstrava força, mesmo estando faminto e exausto por dentro. Eu vou procurar algum lugar para a gente poder trabalhar por estadia e comida. Certo. Mizuti colocou a mão no ombro de Anak. Eu vou procurar alguma forma de arrumar dinheiro com o garoto. O feiticeiro estampou o sorriso de um lado ao outro e fez uma cara maliciosa. Como vamos conseguir dinheiro? Ah, garoto, você vai me conseguir muito dinheiro. Cerca de 2 horas se passaram e tudo que o Wolfang escutou foi não. Passaram por quase todas as lojas perguntando por emprego. Se ofereceu para todos os tipos, desde ajudar na carga de mercadorias e até de segurança de loja. Mas ninguém quis empregar o jovem. Cansado da procura, caminhou vila dentro e sentou-se na beira de uma fonte. Estirou os braços e usou a água para lavar seu rosto e braços. Por uns minutos observou a multidão. A vila deveria ter umas 200 pessoas no máximo. A maioria era de fazendeiros e comerciantes locais, vendendo as coisas que produziam. Não viram nenhum nobre e poucos eram os guardas, indicando que talvez fosse parte rural de um feudo ou terras de algum lorde com títulos. Wolfang molhou o rosto novamente, retirando o excesso de sol e terra grudados. Secou o senho com a parte de baixo da camisa e virou-se à frente, se deparando com uma jovem. Oi? Ela sorria. Sua pele branca batia em contraste com os cabelos prateados que escorriam pelo seu rosto. Wolfang ficou em silêncio por alguns segundos, e então respondeu timidamente. Oi. Biscoito? Sua mão fina e delicada se estendia em sua direção com a pequena cesta. Não, obrigado. Mal terminara a frase, sua barriga roncava em furor. A garota o olhou com feições curiosas e novamente sorriu, fazendo com que Wolfang ficasse com o rosto corado. Eu acho que você quer. Vamos, pegue um. Sem hesitar, Wolfgang catou um dos biscoitos na cesta, fez uma reverência e agradecimento e o colocou em seu colo. Obrigado. A garota sorriu. Cruzando as pernas, ela sentou ao lado do garoto na beirada da fonte e ajeitou seu vestido verde, dando pequenos tapinhas retirando a poeira da estrada. Seus olhos eram azuis feitos uma safira perfeitamente redonda.
Tinha as vestes de camponesa e aparentemente estava na idade de 20 anos, com traços delicados e feições acolhedoras. Mas o que chamou a atenção de Wolfgang foram suas orelhas pontiagudas e um cheiro de chuva e campo molhado que exalava. Você não é desta vila, certo? E nem você, responderam olhando as orelhas da moça. Ela fez uma cara de dúvida e tentou olhar em direção às orelhas. Ah, sim. Eu venho de um lugar mais ao sul. Estou de passagem conhecendo o local. Wolfgang mantinha o rosto meio abaixado. E você? O rosto da garota quase colara ao seu. De onde é? A ação da garota deixou Wolfgang surpreso. Em um susto, ele deu um pequeno erguida de lado, quase derrubando o biscoito em seu colo. Eu vim do oeste, de uma pequena vila de pescadores. A garota o encarou por alguns segundos. Você mente muito mal. Ele ficou um tempo em silêncio. Olhara para o biscoito em suas mãos e lembrava de tudo o que aconteceu desde o começo de sua jornada. Aquela tinha sido uma das poucas ocasiões que alguém fora bondoso com ele. Na verdade, não se lembrava de outra situação assim. Eu vim de um lugar muito longe. Tive alguns problemas familiares e acabei sendo obrigado a sair do meu lar. A garota o olhava concentrada. Coisas ruins aconteceram, mas eu encontrei algumas pessoas para me ajudar. São seus amigos? Eu não sei ao certo. Acho que são mais como parceiros de viagem. Entendi. Mas e agora? Ainda vão viajar juntos? O garoto coçou a cabeça acompanhando um suspiro curto. Bem, estamos precisando de dinheiro. Eu procurei emprego por aqui, mas eles não aceitam estrangeiros. Um sino começou a tocar em meio à multidão. A garota olhou nos olhos de Wolfgang e sorrindo estendeu a mão apontando para o quadro. Às vezes, basta procurar com cuidado. O garoto virou-se para a multidão. Neste momento, um homem de vestes pomposas grudava recados no quadro de avisos. Ele tentou dizer algo, mas a voz da garota veio pelo seu lado direito das costas. Não se esqueça, os pequenos detalhes são os mais importantes. Cumpra essa promessa, filho de Ulfgar. Wolfgang girou o torso em direção à garota, porém tanto ela quanto sua cesta haviam desaparecido. Seus olhos passaram ao redor. Procurou pistas ou algum sinal da sua presença ali. Nada. A única coisa que sobrou foi o biscoito que ganhara em sua mão direita. Ele guardou em seu bolso e, desconfiado, caminhou até a multidão. No quadro de avisos, papéis estavam grudados presos a pregos. Alguns estavam ali há tanto tempo que a tinta tinha se espalhado, deixando os recados com letras disformes e amarronzados. O garoto foi lendo um a um, até que o mais recente lhe chamou a atenção. Ele arrancara o papel e voltou correndo para o centro da cidade. Sentados em frente à taverna, os dois amigos descansavam. Ana, que comia ferozmente. Na sua frente, pratos se espalhavam com restos de ossos e comida. Vai com calma, garoto, senão você vai acabar ficando entalado. Mizuti mordiscava uma torta de frango e bebia uma caneca de cerveja. Eu nunca vi tanta comida assim. A boca de Ana ainda estava cheia enquanto ele falava. Mizuti sentiu um aperto no coração ao escutar o pequeno falar aquela frase. Seu corpo franzino e olhos tristes denunciavam a infância pobre que provavelmente tivera. Se fosse outra pessoa ele não se importaria, mas aquele garoto lhe salvou a vida. Um pequeno banquete era o mínimo que deveria a ele. Moça, podes me trazer outra caneca? A garçonete passou ao seu lado recolhendo a prataria. Ah, Lobinho, venha, sente-se conosco, por favor. Do outro lado da rua, Wolfgang olhara os dois com olhos furiosos e questionadores. Vamos, sente-se. O feiticeiro sorria e gesticulava enquanto falava. No final, puxou uma cadeira para o Wolfgang. Ele se sentou ao lado de Mizuti. À sua frente, tigelas com sopa, carnes e cereais se empilhavam. Ana, que mordia 2 coxas de frango ao mesmo tempo. Ele observou toda a cena e perguntara com um tom sério. Como? Então, eu e o pequeno Anak aqui ficamos nos apresentando na feira. Apresentando? Sim, eu usei os meus truques mágicos para poder mostrar aos... A gente roubou. Anak segurava os ossos da galinha em ambas as mãos. Vocês roubaram. Eu falei pra gente esperar a poeira baixar. Wolfgang recolheram uma tigela e talheres.
Então, O feiticeiro colocou os cotovelos na mesa. nós começamos a nos apresentar, só que ninguém dava quase nada. É verdade, ninguém dava nada pra gente. Era uma moeda ou outra de prata ou cobre. Aí então eu tive a brilhante ideia. Eu usarei meus feitiços para chamar a atenção deles e o nosso pequeno Anak recolheria o dinheiro dos bolsos deles. No terminar da frase, Mizuchi olhou para Anak e ambos sorriram para o Wolfang. Uns segundos de silêncio paravam na mesa da taverna. O Wolfang fitou os dois, porém sua fome era muito maior do que seu senso de ética. Quanto vocês conseguiram? Mizuchi virou para Anak. O garoto olhou de um lado ao outro e sussurrou. 60 moedas de ouro. O Wolfang arregalou os olhos. O feiticeiro estampou a expressão "eu te disse" no rosto, enquanto Anak sorria com pedaços de comida espalhados pela boca. O Wolfang limpou as mãos na roupa e depois tirou um pergaminho do bolso. O Lorde colocou uma recompensa de 500 peças de ouro para quem ajudar em uma questão. Mizuchi pegou o papel e passou os olhos sobre ele. Ele limpou a garganta e começou a ler em voz alta. O Lorde Faelir, em sua magnânima devoção ao povo, convoca aqueles bravos e de bom coração em uma tarefa a serviço da população. Ele baixou a carta e virou para o Wolfang. Tenho certeza que não vamos gostar dele. Limpou novamente a garganta e continuou. Para aqueles que creem em vossa força e coragem, está declarado um prêmio de 500 peças de ouro caso elimine a ameaça goblínica que vem atormentando nossas estradas de comércio ao sul. A mesa permaneceu em silêncio por alguns segundos, enquanto Anak e o Wolfang se entreolhavam. Mizuchi aproximou o torso à mesa, falando em tom baixo. Isso não vai ser fácil. Tem certeza? Anak questionaram com olhos curiosos. Ouvi dizer que goblins são fracos e pequenos, que até crianças matam eles. Um não tem problema. O problema é que geralmente são dezenas, às vezes centenas deles. E para estar atacando as rotas de comércio, deve ser um grupo de no mínimo 30. Wolfang colocou o braço esquerdo no ombro do feiticeiro. 500 peças de ouro são suficientes para viajarmos por dias, talvez um mês. Se formos juntos, vamos conseguir. Eu tenho certeza, basta planejar. Mizuchi absorveu as palavras e fez um sinal de afirmação. Tudo bem. Eu vou procurar mais informações pela cidade. Ele foi levantando da cadeira e esticando as costas. Anak, vá com ele. Procure por equipamentos e armas para amanhã. Eu preciso de um banho. No quarto vazio, o jovem esticava o corpo dentro de uma banheira de madeira. Seu tamanho adequado permitia que ele ficasse todo submerso. A água quente da banheira criava uma pequena película de vapor, o que tornava o ambiente muito mais confortável e relaxante. Não se recordava da última vez que pudera descansar assim. Desde o início de sua jornada até esse dia só haviam conflitos e dor. Aprender a viver na desconfiança, sempre se virando da melhor maneira possível. Porém, tudo havia mudado naquela fuga da arena, desde que começou a viajar com Anak e Mizuchi. São seus amigos? A frase dita pela mulher na fonte ecoou pela sua cabeça. Não entenderam como ela sabia sobre o seu pai e o seu sumiço repentino. Era de se prever que uma mulher tão bela tivesse magia fundida em seu corpo de alguma maneira. Tentando tirar os pensamentos, ele afundou a cabeça na banheira. A água translúcida começou a se cobrir de um tom negro e com crostas de pigmentos escuros. Ele esfregou o cabelo derramando mais aquela substância e por fim o lavou. Quando as espumas saíram de seu corpo, seu cabelo surgiu em tom pálido, branco como a lua que adentrava ao quarto. Ele estava colocando a blusa quando a porta se abriu. O silêncio pairou por alguns segundos e foi quebrado por Anak. Por que seu cabelo tá branco? O Wolfang hesitou brevemente. Pensou em mentir e dizer algo que fosse acobertar a situação. Porém, a pergunta que a mulher fizera ecoava em sua mente. Feche a porta, por favor. Os dois se entreolharam enquanto carregavam vários objetos ao colo. Anak empurrou a porta com o pé e depois voltou o corpo à frente. Mizuchi aproximou-se de Wolfang e jogou uma bolsa em cima da cama.
Eu sou filho de Ulfgar, de Lordaerin. Arqueando a sobrancelha, Mizuti questionou. O rei bárbaro? Wolfgang assentiu com a cabeça. Quem é teu pai, esse Ulfgar? Antes que Wolfgang pudesse abrir a boca, Mizuti o interrompeu. Ulfgar do Norte, ou Ulfgar o Bárbaro, é o terceiro rei de Lordaerin. Ele foi caminhando pelo quarto enquanto falava. As lendas a respeito de seus feitos são extensas, desde matar um dragão negro que vivia em um pântano, a até segurar um cerco de sua vila com apenas 15 homens. Ele parou frente a Wolfgang. E além de todos os feitos heróicos e vitórias de suas batalhas, seu signo era o cabelo branco que ficava vermelho com o sangue dos inimigos em combate. Me recordo que tinha um bardo que cantava algo assim em uma taverna que passei. E começou a entoar. Lá do topo da montanha, um homem de cabelos brancos os espera. Com espadas em mão jamais barganha, com uivo noturno ele dilacera. A todos aqueles que tentarem subir, beijem suas viúvas ao partir, pois quando seu cabelo vermelho ficar, nenhum de vocês irá escapar. O Wolfgang o fitou com os olhos. Então, conhece a história? Sim, lobinho. Dizem que o sangue da sua família é abençoado por druidas. Agora entendo porque você consegue sentir a magia. O luar entrava pela janela, deixando o ambiente todo com aspecto prateado. O Wolfgang respirou fundo e direcionou as palavras para Mizuti. Meu pai era um rei amado pelo povo, tanto pelos da guerra quanto pelos da paz. Porém, ele foi traído. Ele caminhou até a janela, tampando parcialmente a luz do luar, e por alguns segundos ficou em silêncio. Seu irmão o envenenou. Iafar? Sim. Ele envenenou meu pai usando bruxaria e matou toda a família real em um jantar. Seu punho cerrou e atingiu a borda da janela. Tudo isso para tomar o trono. Mas como você escapou? Questionara Anak. Toda a raiva desapareceu de seu corpo, seguido por um semblante de tristeza e melancolia. Eu não sou da família real. Sou um bastardo. Oh. Mas os reinos do norte não desertam os filhos bastardos do rei, afirmou Mizuti. Eles fazem o ritual de passagem quando completam 18 anos. Oh. Agora faz sentido. Sim, meu tio me vendeu como escravo antes de completar a idade de fazer o ritual. Então, pela tradição, não sou descendente. Anak deu um passo à frente. Mas ele é teu pai, não é? Sim. Então você deve ir lá e vingar a traição. Anak pegou uma espada dos equipamentos que comprara e entregou ao Wolfgang. E ela deve ser feita pelo preço do ferro. O Wolfgang recebeu a espada e, soltando um pequeno sorriso de canto de boca, assentiu, fazendo uma reverência com a cabeça. Então acho que além de ladrões e fugitivos, vamos também ter o título de regicidas. Mizuti sorriu. Mas se ele tiver um cajado mágico, ele é meu. Podem pegar todo o equipamento e riquezas dele. A única coisa que eu quero é sua cabeça. A noite na cidade ia ficando cada vez mais silenciosa. As luzes iam diminuindo, tornando a vila cada vez mais pacata e calma. Os garotos prepararam seus equipamentos para a missão do dia seguinte. Arrumaram as camas de feno e palha e depois descansaram. Eu odeio cavernas. Mizuti bravejava enquanto balançava a tocha de um lado ao outro. Shh, eles vão escutar você. O Wolfgang mal terminara a frase quando um barulho veio à frente. Os três se esconderam e com um sopro mágico Mizuti apagou as tochas de uma só vez. Um grupo de 5 goblins passava escoltando os túneis da caverna. Pequenos com orelhas grandes e pele verde, exalavam maldade pelo caminho. Anak os observou do canto da pedra, e então virou para os companheiros com a mão aberta mostrando 5 dedos. Wolfgang assentiu e abaixou o corpo. Com um graveto ele começou a desenhar ao chão. Precisamos ter cuidado. Se o grupo de batedores são 5, provavelmente tem uns 20 deles. 40. Mizuti tomou o graveto de Wolfgang e rabiscou o chão. Goblins são traiçoeiros e frágeis, por isso eles andam em grupo.
Eles usam túneis com armadilhas e veneno para enganar as presas. Se não tomarmos cuidado, ficaremos presos aqui e vamos morrer em uma tocaia. Perfeito. Eu vou na frente, Ana, que você vem em seguida. E você, Mizuti, cuide da retaguarda. Os garotos caminharam pelos túneis escuros, se esgueirando pelas sombras e evitando as patrulhas pelo caminho. A umidade do ar e o crepitar das tochas deixavam toda a situação pior. Mesmo assim, eles seguiam em frente, em sua formação de ataque, com Mizuti protegendo a retaguarda. Isso não é bom. Mizuti passou a mão na parede. Já estivemos aqui. Estamos andando em círculos? Ana, que estava abaixada, escondida às sombras. Sim, é provável já saber que estamos aqui. Afinal, não teve mais nenhuma outra patrulha. Os pequenos detalhes são mais importantes. Wolfgang repetiu a frase que ouvira da mulher à fonte. Eles devem ter algum sinal ou marcação para saberem o caminho. É provável. Seria melhor darmos a volta. Mizuti arqueou as costas em uma reverência. Após o senhor, ó Rei do Norte. Wolfgang passou à frente, ignorando o sarcasmo do amigo, enquanto Ana, que vinha logo atrás, sorrindo. Eles continuaram o percurso, voltando por onde caminharam. Em dado momento, Ana que puxou a blusa de Wolfgang e com o indicador mostrou um galho de planta fincado ao chão, com apenas um ramo virado para a parede. Wolfgang iluminou com a tocha e das sombras uma passagem surgiu. Eles escondiam a entrada com as sombras da caverna, por isso não conseguíamos enxergar. Estava bem nas nossas costas. Espertos. Wolfgang deu o primeiro passo e seguiu iluminando a escuridão. Logo à frente, luzes começaram a surgir, revelando um grande salão decorado com mobílias rústicas e vigas de madeira presas à parede. No centro dele, um grupo de 8 goblins conversavam e dilaceravam a carcaça de um alce. Wolfgang pulou na frente do grupo, girando a espada e cortando um dos pequenos. Parte da orelha e da cara dele voaram de encontro às colunas de pedra e madeira. Mizuti entoou cantos e palavras mágicas. Soltando os mísseis mágicos das mãos, ele explodiu os goblins e a mesa de centro. Uma das criaturas flanqueou e estocou Wolfgang nas costelas. Porém, antes que conseguisse fincar a adaga, um virote veio da besta de Anak, que se escondia às sombras. Um deles guinchou e logo vozes agudas ecoaram por todo o salão. Acho que vamos ter companhia. Mizuti fez um círculo ao chão e concentrou a mente enquanto soltava palavras ao vento. Os goblins começaram a sair de locas e buracos das paredes e teto. Em pouco tempo, algumas dezenas ocuparam todo o local. Wolfgang ficou um tempo parado observando o movimento dos inimigos. Viu como corriam desajeitados e mal tinham formação militar. Agiam como uma horda desenfreada ou um grupo de animais irracionais. Com o impulso da perna direita, ele correu. Em passos pesados e longos, ele foi ganhando velocidade e, segundo antes de trombar com a multidão de goblins, ele girou o torso. O peso ficou em equilíbrio com a força que colocou na empunhadura e a lâmina zuniu no ar. 3 ou 4 deles caíram destruídos enquanto Wolfgang recobrava a postura. Atrás, Anak usava uma besta leve, disparando virotes contra aqueles que chegavam perto de Mizuti, e vez ou outra dava cobertura a Wolfgang. O suor escorria da cabeça do garoto, e os músculos do antebraço ardiam de dor. Wolfgang girava e golpeava com a espada. Por mais que eles fossem caindo, seu número não parecia diminuir. Sentiu um ardor nas costas e percebeu que com a lança só havia cortado a armadura de couro que estava. Ficou furioso com a sensação, e bravejando ele girava a espada cada vez mais forte e feroz. Os olhos de Mizuti se abriram,
Ele gesticulou com as mãos e disse calmamente: Raio ardente. Seus dedos se preencheram de energia, e de sua ponta, raios escarlates dispararam em direção aos goblins. Eles passaram deixando um rastro vermelho que explodiu em centelhas e chamas. As criaturas chamuscaram um crepitar de fogo mágico. Mesut caiu de joelhos, mas logo foi levantado pelo amigo. O cheiro de carne de goblin queimada preenchia o ar e causava náuseas quando entrava pelo nariz. Anak fazia um balançar com as mãos, afastando o fedor. Obrigado, Anak. Acho que agora terminou. Eu deveria ter ficado com a boca fechada. De uma gruta no fundo da caverna, uma criatura grande e corpulenta foi surgindo. A aparência grotesca se mesclava com a tonalidade verde da pele, e em sua mão direita carregava um tronco de uma árvore como uma arma. Ótimo. Mesut virou o torso para Anak e apontou para a criatura. 40 goblins e a bosta de um ogro. A criatura rugiu e chutou uma mobília em direção ao Wolfang. Ele rolou para o lado, fazendo com que o objeto passasse direto e estourasse ao fundo. Não há tempo para conversa. Ele empunhou a espada com as duas mãos. Ataquem com força total. Virotes de besta e feitiços iam passando ao lado de Wolfang enquanto ele ia correndo em direção ao ogro. A criatura bloqueava com a clava gigantesca e grunhia, se movimentando para os lados. O garoto brandiu a espada e acertou o joelho da fera. A clava girou e o acertou em cheio, fazendo com que voasse ao centro do salão. Todos seus ossos doíam de uma forma que o deixara paralisado. Ele tentou levantar apoiando as mãos no joelho, e enquanto fazia esforço, torceu uma mancha de sangue ao chão. O ogro pegou uma rocha e arremessou em direção a Mesut. Ela explodiu na parede, desmoronando pedras em cima do feiticeiro. O Wolfang olhou para trás. Tonto viu Anak tirando entulho de cima do amigo. O ogro se aproximou carregando a clava nos ombros. Ele olhou para o Wolfang com sua cara de desprezo e sorriu, vilmente. Levantou o tronco da árvore com as duas mãos e desceu. Um sonho corrente parou na cabeça de Wolfang. Ao abrir os olhos, ele viu uma película branca girando ao seu redor, e acima dela, a clava da criatura forçava a entrada. Lá atrás, Mesut estava debruçado ao chão com as mãos erguidas, conjurando um escudo mágico. Os olhos de Wolfang se preencheram de raiva e, aproveitando a brecha, ele estocou a barriga do monstro, fazendo com que grunhisse, soltando a clava das mãos. Anak, agora! O garoto puxou Mesut debaixo das rochas com toda a sua força e então correu. Percorreu todo o salão na maior velocidade que conseguira e, sacando as suas duas adagas, pegou um impulso nas costas de Wolfang. Em um rasante, vincou as duas lâminas dos olhos do ogro. A criatura gritou e balançou, jogando Anak para longe. Wolfang forçou a espada que estava nas entranhas do monstro e com toda a força girou para o lado, fazendo com que vísceras de sangue banhassem o chão. O monstro tombou e segundos depois ficou em silêncio. Os dois foram de encontro a Mesut e tiraram o restante das rochas que estavam em suas pernas. Por sorte, nada fora quebrado, porém muitos hematomas estavam espalhados pelo seu corpo. Você está bem? O Wolfang levantava o amigo cuidadosamente. Já estive melhor. Sabe aquela história de paus e pedras podem quebrar meus ossos? Então, eu acho que é verdade mesmo. Você salvou minha vida, Mesut. Obrigado. Esquece isso. Afinal, se você morrer, quem é que vai botar juízo nas nossas cabeças? Os três sorriram e sentaram ao chão, soltando suspiros pesados e longos. Minutos depois, foram recolhendo objetos da caverna que poderiam usar ou vender. No final, arrancaram a cabeça do ogro para entregar como evidência de seu trabalho cumprido.
2 dias depois, 3 cavalos passavam pelo arco da cidade de Dope. Carregavam 3 garotos com mochilas e alforjes pendurados dos lados. Todos limpos e com curativos espalhados pelo corpo, o mais machucado e com vários hematomas quebrou o silêncio. No final eu acho que deu tudo certo. Apesar das dores, todos passam bem. Só sobrevivemos porque estávamos juntos. O Wolfgang pegou a maçã da mochila e jogou em direção a Anak. Para onde vamos agora? Perguntaram o garoto, pegando a maçã ao ar. Com as coisas que vendemos e a recompensa, vamos conseguir ficar na estrada por uns 2 meses no mínimo. Provavelmente chegaremos a Lordaerin depois disso. Não sei porquê, mas acho que isso vai envolver mais monstros e cavernas. Mizuti voltara a usar seu tom sarcástico. Provavelmente, Mizuti. Provavelmente. O sol se punha atrás dos 3 heróis. A cidade de Dope novamente voltava a ficar silenciosa e as pessoas se recolhiam em suas casas. Os cavalos foram em trotes singelos e logo toda a cidade pareceu distante, com machucados pelo corpo e mais uma memória compartilhada. Os 3 partiam para o norte. Olá, muito obrigado por ter escutado meu conto até o final. Confesso que esse projeto está sendo bastante divertido e eu estou fazendo com toda a dedicação. Peço que, caso tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado.